Voltamos com o Fernando Martins, que é o presidente da Intel no Brasil. Fernando, como é o dia a dia do presidente da Intel? É bastante diverso. É interessante porque a minha função aqui ela envolve a liderança do nosso time. Então tem muita interação interna, definição de diretrizes, trabalhar com o pessoal no dia a dia. Ela também envolve a interação com todos os nossos parceiros. A nossa cadeia de valor é uma cadeia de valor riquíssima. Ela começa na universidade, passa pelos fabricantes e designers de equipamentos, vai pela distribuição, varejo, enfim, eu tenho uma interação muito grande nessa cadeia de valor. Tem muita interação também com o governo, né? Então, do ponto de vista de estabelecer novas políticas, eu comentei no segmento anterior sobre educação, né? Então, a política de educação do governo é uma política de trazer educação para o século XXI, usar mais tecnologia. Então, como é que a gente incentiva isso? Quais são os designs? Então, é bacana porque pela manhã eu converso com meu time de varejo, à tarde eu estou conversando com o fabricante, no final do dia a gente está recebendo o pessoal de Brasília, estamos indo para Brasília para conversar sobre políticas de governo federal. Eu também sou membro de duas associações interessantes, uma é a Câmara Brasil-Estados Unidos e a outra é a Brascom. A Brascom é a Associação Brasileira das Empresas de IT, né? Então ali nós, como presidente da empresa, a minha função é interagir e entender como é que a gente melhora a competitividade do Brasil para a indústria, né, como um todo. Então é bastante diverso. Fernando, eu queria trazer um pouco para o mundo da publicidade, né? Porque você teve uma grande parte da sua carreira voltado para a criação, né? Você ficava ali criando, como se fosse um Nizam Guanais, um Washington Oliveto, né? Sim. E hoje você é um gestor, né? Você sente falta dessa época de criativo? Na verdade, a gente tem o empreendedorismo do que eu faço hoje é uma parte muito criativa. E o que eu fazia antes era invenção, aí passei a fazer a inovação. A inovação é trazer essas invenções para a vida das pessoas, né? Então, nessa cadeia de valor como um todo, é muito importante trazer a mensagem, qual é a inovação, para onde estamos indo, onde está a tecnologia, e alinhar todo o ecossistema para que essas inovações cheguem nas mãos dos brasileiros. A nossa missão aqui é simples, é atingir a vida de todos os brasileiros através da tecnologia, enriquecê-los e conectá-los. Então essa é uma coisa simples bacana. Assim, né? É simples, fácil de entender, muito difícil de executar. E sozinho nós sabemos que nós não fazemos isso, né? Então a Intel é uma empresa muito grande, nós temos uma grande energia, mas trazer todo o ecossistema junto, alinhar com nossos parceiros, com nossos fabricantes, e com todo o ecossistema que inclui o governo, inclui as universidades, a pesquisa, é um negócio muito interessante. Agora, de qualquer maneira, né? O que vem primeiro? As invenções da Intel ou as necessidades do mercado? Essa é uma pergunta fenomenal, porque historicamente, nos anos 80, eram as invenções. O desafio era claro, o desafio era mais performance. Então, o seu computador tinha um certo número de gigahertz, no ano seguinte tinha o dobro, no seguinte tinha o dobro. O desafio era chegar naquela performance para que você tivesse uma experiência aceitável. Hoje, mudou completamente. Hoje nós temos um time de etnógrafos, nós temos o nosso planejamento. O que são etnógrafos? Etnógrafos são psicólogos especializados no comportamento humano. Então, eles vivem com as pessoas, eles entendem o dia a dia das pessoas, eles mapeiam as necessidades e dificuldades das pessoas no seu dia a dia e depois como é que a tecnologia poderia melhorar. Então eu tenho o exemplo típico, que nós temos o Ultrabook, né, que nós lançamos já há algum tempo, mas essa é uma máquina que ela vai em direção à necessidade do indivíduo. É uma máquina que quando eu abro, ela rapidamente está disponível. Então a velocidade, nós fizemos um estudo que você chega a economizar 7 dias no ano devido a essa velocidade incremental do Ultrabook. Uma necessidade das pessoas que a máquina esteja ali disponível no momento em que a pessoa abre. O Ultrabook fechado, ele se sincroniza nos e-mails, ele traz informações, mesmo fechado. Porque é uma máquina que está sempre assim, ciente daquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, isso é uma necessidade do ser humano, não é uma invenção que nós criamos no laboratório, uma coisa esdrúxula. Mesmo o trabalho todo que eu fiz em vídeo e o fato
minha capacidade de ter sido interessante para a Intel foi uma necessidade. A Intel detectou a necessidade de que esse processamento de vídeo, processamento de imagens ia ser como as pessoas iam se comunicar na década que viria. E nós trabalhamos quase 10 anos gerando essa infraestrutura que permite hoje que você tenha um YouTube, um Skype, uma videoconferência. É verdade, é verdade. Fernando, qual a importância do cloud computing e o que a Intel tem a ver com isso? Nossa, isso é uma revolução, né? A computação em nuvem e o cloud computing é o terceiro movimento da virtualização. Então, a virtualização foi a primeira tecnologia que tornou capaz que múltiplos sistemas operacionais rodassem em uma máquina. E aí esse primeiro movimento foi consolidar. Então, eu tinha no meu data center vários workloads, vários aplicativos, minha folha de pagamento, meu sistema de controle de clientes, cada um desses rodando em uma máquina. Com a virtualização, nós colocamos em uma máquina só, ainda dentro do data center do indivíduo. Aí, a partir daí, o segundo movimento foi movimentar essas máquinas virtuais dentro do data center, para fazer o balanceamento de carga, né? Então, tem uma máquina trabalhando muito, a outra não está, vamos mover. E o terceiro movimento é pegar essas máquinas virtuais e colocar isso fora do prédio. Então, vou colocar agora numa infraestrutura de computação pública, que é a nuvem. Empresas como a Google, por exemplo, usam toda a busca que você faz em um telefone, aquilo, na verdade, está sendo feito num computador na nuvem. Quer dizer que ele não tem um servidor dentro da empresa dele? Dentro... Exato. Então, esses servidores estão na nuvem, porque muita gente fazia um desenho no PowerPoint, quando ia explicar onde é que está o servidor, tem o desenho do prédio e tem um desenho de uma nuvem. Está lá em cima, num lugar assim meio etéreo, um lugar que ninguém sabe onde é. Na verdade, são outros prédios em que você tem esses servidores e esses provedores de serviço vendem essas máquinas virtuais. Em vez de eu ir comprar um servidor físico e colocar no meu prédio, eu compro uma máquina virtual dentro de um provedor de serviço. A grande vantagem disso é que, primeiro, eu tenho a economia de escala. Então, esses provedores compram em grande escala e esse custo é muito mais baixo para o usuário. O segundo é a flexibilidade e escalabilidade instantânea. Então, tem um caso interessante de uma pequena empresa que tinha 5 clientes, na verdade, 3 ou 4 funcionários, que era uma ideia grande, e eles faziam processamento de vídeo, e uma banda muito famosa utilizou essa empresa e falou, não, usamos essa empresa. Do dia para a noite eles foram de 50 clientes para 50 mil. Se a infraestrutura deles não fosse na nuvem, eles tinham quebrado, porque não ia dar tempo de comprar, cabear, fazer o data center, mas eles ligaram para o provedor e falaram, eu preciso agora de 50 mil máquinas, não de 50. Porque na realidade ele não compra a máquina, né? Ele aluga espaço. Ele aluga uma máquina virtual lá dentro daquele espaço que já existe, né? Então essa máquina virtual, esse conceito, por isso que eu contei aquela história no início, a máquina virtual é possível na arquitetura Intel, porque a arquitetura Intel tem tecnologias como a Intel Virtualization Technology, que é a tecnologia de virtualização da Intel, que permite isso. E com isso nós temos mais de 90% da infraestrutura de nuvem do mundo é Intel, porque é a razão custo-benefício, é onde você consegue implementar esse tipo de estrutura de máquina virtual com um custo mais baixo, com menor custo de energia, enfim. É a solução óbvia e todos os provedores utilizam isso para gerar essas nuvens. E aí para qualquer empresa, né, Fernanda? Quer dizer, se eu tenho uma empresa com 20 funcionários, cada um tem seu computadorzinho, quer dizer, eventualmente não preciso de nada disso, né? Eu alugo espaço no parceiro da Intel. Esse espaço, ele é um espaço mais utilizado para os servidores, né? Então, se eu tenho minha folha de pagamento, se eu tenho meu controle de clientes, isso vai mais para a nuvem. É sempre necessário ter um dispositivo na ponta que seja capaz de acessar esses aplicativos, né? Então, alguns aplicativos rodam melhor, com maior eficiência, num dispositivo que seja mais rico, que esteja próximo ao usuário. Okay. Isso tem a ver muito assim com a mobilidade, né? Às vezes a gente está conectado, às vezes não está. Então, se eu estou viajando, se eu estou no avião, é importante ter essa capacidade computacional suficiente comigo e ter atrás a nuvem. Então, telefones, tablets, ultrabooks, todos eles conectados na nuvem, e todos os indivíduos vão ter múltiplos dispositivos também, né? Então, uma das visões da Intel, que é muito importante, é que a nuvem é o que agrega, é onde fica a pegada digital da minha vida digital. Então, eu posso ter um telefone, eu posso trocar ele amanhã, eu posso ter um tablet pequeno, um tablet grande, todos esses dispositivos conectados na nuvem, isso que é a forma como nós vamos ter a nossa vida digital implementada. É muito importante que eu tenha tecnologias de segurança. Se essa minha pegada digital está na nuvem, posso ter um outro dispositivo que não é o meu tentando chegar lá na vida do Álvaro. Então, um dos grandes investimentos que a Intel fez foi a compra da McAfee, que é uma empresa de segurança. Investimos 8 bilhões
nessa compra. Isso não foi uma compra porque a McAfee é um grande negócio. Né? Foi uma compra estratégica, porque nós queremos desenvolver um nível de segurança em todos esses dispositivos, na nuvem também, para que quando o sujeito olha um dispositivo qualquer, seja ele um telefone ou painel de um carro, né, porque também vai estar conectado na internet, ele vai olhar, ele vai ver o logo da Intel, ele vai entender, aqui eu posso colocar minha vida, eu tenho essa condição de ter uma computação com um certo nível de segurança garantido. Fernando, tem um filme seu, um parceiro de vocês, a Local Web, e que é bacana, onde vocês juntam toda essa história do cloud computing. Falar um pouquinho da vantagem de como que é o cloud computing para um pequeno e médio negócio. Exatamente. Né? Eu gostaria de passar para os nossos internautas, por favor. Dentro do cloud computing, trouxe para as empresas, principalmente de menor porte, o acesso a tecnologias que não eram disponíveis antes para elas. Né? Eu acho que um dos grandes benefícios da computação em nuvem é justamente a popularização do acesso à ferramenta de inovação que antes essas empresas não tinham. Na verdade, as pequenas e médias empresas são as que mais se beneficiam do cloud computing, porque você tem a condição de ter essa escala. A escala que você implementa através de um provedor como a Local Web, ela chega ao pequeno e médio. Uma grande empresa tem um departamento de IT, consegue implementar melhores práticas, que na verdade foi muito difícil para o pequeno e médio. Nós temos uma série de tecnologias, isso é um programa grande, uma intenção muito grande de ter o Power Performance como foco da nossa arquitetura. Né? Então, ao longo dos anos, nós tivemos tecnologias como virtualização implementadas que permitem que você faça uma grande consolidação do centro de dados, diminuindo a área necessária, a área, lógico, aí vem o ar-condicionado, cabeamento, enfim, todo o custo. Em termos de economia de energia, é fácil enxergar o impacto, né? Porque 10 mil máquinas hoje, num único rack, tem um consumo de energia da ordem de algumas centenas de vezes, talvez menor, do que elas teriam se fossem máquinas, servidores físicos isolados, né? A Local Web é um parceiro da Intel fenomenal. Não é só o processador, que eles têm todos os processadores nossos, né? Mas também tem a rede, toda a infraestrutura de rede Intel, todos os storage, eles usam muitos SSDs da Intel e são um parceiro muito grande na nossa estratégia de trazer o cloud computing para o mercado brasileiro. A Local Web sempre foi pioneira na adoção de novas tecnologias da Intel, né? Então, quando apareceram os processadores low voltage, quando apareceram as primeiras gerações de processadores Nehalem com suporte nativo à virtualização, quando apareceram os processadores quad-core, hexa-core, a Local Web sempre foi a primeira no Brasil a adotar essas novas tecnologias. Hoje em dia, nós temos aqui no Brasil 30% de todo o orçamento de IT do país vem das pequenas e médias empresas. Né? Então você tem aí um mercado muito grande e a melhor prática do ponto de vista de utilizar os recursos computacionais é realmente utilizar a nuvem como uma arquitetura que permita a melhor prática de uma grande empresa numa granularidade de uma pequena empresa. Né? Então os pequenos e médios são os que utilizam melhor e mais se beneficiam da nuvem. Então a gente vê que dentro dessas três vertentes juntas, né, infraestrutura, plataforma e serviço, a gente consegue ter um leque bem completo de soluções de cloud computing.